Boa noite, pessoal. Murilo, já, já eu aceito o envio, Murilo. Só esperar o pessoal chegar aqui um pouquinho. Boa noite, Silmene, Fabiana, Ricardo, Fernanda, Felipe. Boa noite. Os primeiros que chegam são aqueles que contam se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo bem. Celton, Cida, a Cida está sempre presente. Fabiana, também, Fabiana. Como estão as coisas aí em Manaus, Fabiana, em Manaus. Celton. Hoje, boa noite, Silmene, obrigado. Hoje nós vamos receber aqui o secretário de Saúde da cidade de Catalão. Léo, seja bem-vindo. E nós vamos falar de um tema muito crítico, né? A proposta do projeto é exatamente esse, né? Falar sobre temas atuais e críticos. Vou chamar aqui então o nosso secretário. Murilo aqui. Janaína, Dr. Silvério. Boa noite, secretário. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão aí no internauta acompanhando essa live. Prazer falar com você nessa noite. Secretário, o prazer é todo meu. Eu gostaria de começar, inclusive, agradecendo ao senhor a sua disponibilidade. Gostaria de registrar aqui, inclusive, que eu contei com alguns amigos para fazer a ponte com o senhor, e o senhor me recebeu muito bem mesmo. Me senti muito à vontade com o primeiro telefonema que nós trocamos. Muito obrigado pela confiança de estar aqui conosco. Renato, esse é o papel do gestor público. A pessoa que assume função pública tem que ter o espírito público e a gente procura sempre estar disponível para tratar de assuntos que são pertinentes ao momento. Eu tenho certeza que você, que está iniciando um trabalho, pelas informações que eu tive, é um trabalho com muita credibilidade. Então, o assunto pertinente do momento é esse e nós estamos à sua disposição. Muito obrigado. Vamos dividir a nossa conversa, que vai durar 1 hora, em algumas partes, secretário. A primeira delas, eu gostaria de saber, na verdade, o senhor ocupa uma pasta importante, né? Sobretudo agora, nesse momento de pandemia, né? Como o senhor analisa, né, esse momento para o senhor, né, de trabalho nesse momento? Eu suponho, assim como todo mundo, não esperava nem previa uma pandemia, né? Como tem sido esses dias para o senhor, gestor da pasta? Renato, eu tenho dito sempre nas conversas informais que se alguém imaginasse uma pandemia dessa natureza, ela não pegaria tão forte, porque todo mundo se prepararia. E talvez muita gente que hoje são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, trabalham em laboratórios, talvez também não entraria para essa área de saúde, ia buscar uma outra área profissional. Agora, Renato, não tem como fugir. Quem está lotado na área da saúde, não importa onde está, tem que enfrentar esse momento. E eu, como gestor da secretaria, também não tem outra forma. Nós temos que trabalhar, temos que enfrentar. É um momento ímpar na vida nossa, vida como cidadão, mas principalmente como gestor, Renato. Porque, veja bem, você reúne a equipe, projeta alguma coisa, planeja algo para amanhã. No outro dia, você chega de manhã, e o Dr. Roberto Marolli gosta muito de utilizar essa expressão, falou, não vai dar para implementar o que nós planejamos, porque o vírus não atendeu o nosso combinado, o vírus mudou tudo. Os protocolos de trabalho já teve alterações várias vezes. Você nota, o Renato, você nota pelas projeções de várias pessoas em todas as localidades do mundo. É um momento, o pico iria acontecer no final de março, outra hora o pico seria lá no meados de abril, final de abril, meados de maio, final de maio, início de junho, meados de junho, final de junho, julho. A gente já escuta falar até setembro. Ou seja, é muito complicado. Um adversário que ninguém conhece.
existe noção de como ele chega, mas ninguém tem certeza. Eu cito sempre, Renato, dois fatos. Um acontecido em São Luís do Maranhão, outro acontecido em Goiânia. Várias pessoas, talvez, que estão nos assistindo nesse momento, já escutou eu falar isso. Eu vi um vídeo na CNN, a semana passada, de uma moça de São Luís do Maranhão, onde ela dizia que lá tinha um grupo de amigos que, quando começou a ser aquelas restrições, começou a ficar mais isolado, eles passaram a se reunir nos fins de tarde e início de noite para assistir lives desses shows musicais. Aham. E essas lives, a gente sabe que foi uma prática de reunião de pessoas para todo lado do Brasil. E, infelizmente, nesse grupo, Renato, uma pessoa estava contaminada com a Covid. E ela andou bagunçando o coreto do grupo. E ela foi uma das contaminadas, com uma certa dificuldade de respiração. Então, e ela dizendo para as pessoas não fazer mais aquilo. Então. E tem um caso de Goiânia que eu conheço a prática, um grupo de 12 pessoas entre família e amigos. Desde o momento que começou-se esses isolamentos, essas pessoas, Renato, elas começaram a se reunir todos os dias, tomando cerveja, fazendo seu churrasquinho, assistindo lives. E uma moça desse grupo, ela foi contaminada pela Covid. Passou-se o período da quarentena dela, junto com esse grupo, ninguém foi contaminado. Só ficou a contaminação com ela. Aí você fica questionando como é que esse vírus age. Agora, tem coisas que a gente pode responder, né? E aí, faz parte da pergunta que você me disse das dificuldades. Eu estou contando isso para exatamente você, das dificuldades. O que é as dificuldades grandes que a gente sente? Porque, primeiro, nós não temos vacina para imunizar as pessoas contra o vírus. Nós temos duas vacinas. A primeira é ficar em casa. A segunda é ao sair de casa usar máscara. A primeira é uma vacina muito dura. Nós ficamos em Goiás 30 dias bastante recolhido. Não é fácil, as pessoas têm que sobreviver, têm que ter suas atividades, a gente sabe de tudo isso. A segunda máscara. Essa é simples. Também não é fácil para a pessoa que tem certa alergia, tem dificuldade de respiração com a máscara, mas é fácil, é um remédio fácil. Dá para usar, dá para se reinventar. Agora, vacina é fácil. Agora, remédio. Não tem remédio. Não tem nenhum remédio ainda comprovadamente pelo cientista. Tem esses remédios aí, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e tantos outros que se falam, mas que não tem ainda uma comprovação científica do para uso. combater o vírus nos primeiros dias de sintoma, para que possa impedir que a pessoa tenha um agravamento da doença. Tudo isso nos traz um complicador. O que tem de remédio para isso? É manter a imunidade alta. É tomar vitaminas, suco de limão, laranja, abacate, essas coisas. Alimentação bem saudável. Esses são. Então, quando você pergunta pelas dificuldades, eu estou começando a citar por aí para você ver tamanha dificuldade que a gente passa no dia a dia. No primeiro momento, nós tivemos muita dificuldade com o susto e o medo e o terror, o pavor que se causou dentro do grupo de funcionários da saúde. Isso, muito difícil a gente superar aquela fase, conversando muito com os colegas de trabalho. Não foi fácil, ainda tem pessoas assustadas, mas hoje, pelo menos as pessoas já não têm mais tanto aquele medo. Não tem medo, mas a gente recomenda que tenha preocupações. Que se resguarde. Muita dificuldade. E uma das maiores dificuldades, Renato, é a burocracia do serviço público. A burocracia do serviço público, ela é que nos traz a maior dificuldade, e o maior medo que eu tenho realmente é essa burocracia. Para você não tem como contratar um profissional da área da saúde, você tem dificuldade de fazer aquisições daquilo que é necessário para você trabalhar em cima dessa pandemia. Isso me causa realmente um terror. Mas, com todas essas dificuldades do dia a dia, incerteza da população, susto da população, pavor em determinado segmento da população, a falta de preparo
que estava toda a estrutura de atendimento a pacientes com sintomas de Covid ou com a Covid confirmada em seu organismo, é outra coisa que nos deixa muito preocupados. Melhorou muito, para frente nós vamos falar um pouco disso aí, Sim. mas isso nos causa, Renato, muita preocupação, não só a mim, mas como toda a nossa equipe que trabalha diretamente nas prevenções, nas orientações e assim, no enfrentamento da Covid aqui na cidade de Catalão. Secretário, aproveitando, eu tenho aqui os números, né? Eu sei que o senhor participa de muitas entrevistas, esses números são atualizados todos os dias, né? Hoje nós temos, se o senhor me permita colar, no mundo 5 milhões de infectados, no Brasil 296 mil infectados, em Goiás 1.982, tendo 78 mortes. Nós, hoje, batemos um triste recorde de 20 mil mortes no Brasil, 1.188 novas mortes nas últimas 24 horas. Na terça-feira, o recorde tinha sido de 1.079, depois caiu e agora subiu, né? Nós ocupamos o terceiro lugar, né, de mais casos no mundo. Quando a gente olha a comunicação da prefeitura, nós temos em Catalão 104 casos negativados, 25 positivos, teste rápido, 20 casos de suspeita, 2 de internação clínica, 3 confirmados no LACEN, 1 curado, 6 casos monitorados através do telefone 0800 646 1045. Na vigilância epidemiológica, 20 pacientes e 137 contatos monitorados. A gente tem, em primeiro lugar, secretário, para a audiência que nos acompanha, a necessidade de entender um pouco mais dessa diferença entre o PCR e o teste rápido, que inclusive causou muita confusão na cidade em relação a essa comunicação, não é? O que nós podemos saber em relação a isso? Esse teste rápido, o que é considerado pela prefeitura e o que é considerado pelo estado de Goiás? Renato, os dados, ele teve uma nova atualização agora no fim da tarde. Sai desse número que você citou um pouquinho. Nós temos hoje 12 casos suspeitos, aqueles positivados em PCR, temos 26 casos positivados em teste rápido, temos 116 casos negativados, temos uma internação clínica e uma internação de UTI. Esse é o momento de Catalão, foi atualizado agora no final do dia, Renato. No final do dia. Exatamente. Eu peço desculpas, secretário, eu peço desculpas. Não, tudo bem. Eu acho que é uma forma que eu posso contribuir nesse momento, já que nós estamos falando de atualizações. Agora, Renato, existe uma divergência, eu estava vendo o Popular de hoje, existe uma divergência dos números que são divulgados, tanto a nível de Catalão, quanto os demais municípios de Goiás, está tendo muita divergência com o Estado. Eu vou me ater Por quê? Vou me ater a Catalão. O que Quando nós começamos, e eu vou tentar ser um pouco didático, Renato, para facilitar o entendimento. Quando nós começamos a trabalhar com testes, a testar as pessoas, lá no mês de março, Catalão recebia por semana 10 swabs. Swabs é o teste para encaminhamento ao LACEN para fazer o exame de PCR. Nós recebíamos 10 swabs por semana. É o chamado teste rápido? Não, esse é o do LACEN, o PCR. Tá? A swab, ele colhe o material, Renato, ele é nasofaringe, ele colhe aqui na narina e na faringe. E ele é remetido ao LACEN, onde faz o exame de PCR, que é um exame à base de biologia molecular. Então, recebíamos 10 testes por semana. Não são poucos? Como é que é? Não são poucos? Calma, Renato. Com a mudança, com a falta de teste no país, falta de swabs, mudou-se esse protocolo e passou-se a remeter para nós aqui 5 testes por semana para a Regional de Saúde para atender 18 municípios dessa nossa região. Uau. O que isso provocou, Renato?
provocou que as pessoas, elas continuam sendo acometidas por sintomas sugestivos de coronavírus, as pessoas passarem no médico, o médico faz-se a notificação ao núcleo de vigilância epidemiológica do município e ela entra na lista de suspeito. Uhum. E aí, isso vai crescendo, mas não testa as pessoas, não tem o teste. Passou-se a testar apenas paciente em leito hospitalar em estado agravado, ou algumas exceções pelo perfil da história do paciente. Uhum. Renato, começou-se a aglomerar o número de pacientes de caso suspeito e foi aglomerando muito. Se você pegar hoje, nesse momento que a Catalão tem 12 suspeitos, o estado de Goiás já passou de 16 mil suspeitos. Por que passou de 16 mil suspeitos, onde tem 1.800 e pouco confirmado e 16 mil e alguma coisa suspeitos? Esses 16 mil, aí fala em análise. Não está análise porcaria nenhuma. Ele não está em análise. Uhum. Não tem teste para analisar, testar essas pessoas. Aí, ele então vai aglomerando. A pessoa vai chegar ao final da quarentena sem saber se ela foi acometida pela Covid ou não. Simplesmente ela passou a quarentena, porque no momento que ela é declarada suspeito, o paciente assina perante o núcleo de vigilância epidemiológica uma notificação de isolamento. Uhum. Ele assina ali. Que, inclusive, secretário, uma das perguntas que chegaram aqui, que me mandaram, qual o procedimento com as pessoas que deram negativo pelo teste rápido? Se elas ficam de quarentena, o Rodrigo perguntando, a Ana perguntando. Rodrigo, Ana, o teste rápido ele não deixa ninguém em quarentena quando dá negativo. Tá? Eu vou explicando aqui com mais detalhe. Então, ou seja, aí eu agora vou explicar para depois eu concluir esse raciocínio que eu estava. Aham. A divergência de números. O PCR, ele é um exame, como eu disse, à base de uma biologia molecular, e ele tem a sua sensibilidade até o 7º dia de sintoma, ou seja, do primeiro ao 7º dia. Existem exceções? Sim, mas corriqueiramente a sensibilidade do teste do primeiro ao 7º dia de sintoma. Ao passo que o teste rápido, ele tem a sua sensibilidade a partir do 8º dia de sintomas. Ou seja, o dia que termina a sensibilidade de um, começa a sensibilidade do outro. Por isso que é difícil quando um paciente ele é testado positivo em teste rápido, não adianta colher suave, que dificilmente ela vai dar positivo como deu naquele teste rápido. Ela vai dar divergência. A suave, o do PCR, ele vem negativo, porque a sensibilidade dele já foi ultrapassada. Os dois têm suficiência, desde que as amostras sejam colhidas no momento certo das suas sensibilidades. Aí, Fernando, eu volto para dizer para você. No estado de Goiás, os municípios goianos, está acontecendo isso. Notifica-se o núcleo de vigilância epidemiológica de qualquer município e essas pessoas não são testadas. Em Catalão, ao contrário. Se você, Renato, tiver sintomas, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, tiver sintoma da Covid, e chegar até um médico, o médico vai fazer ali a análise do paciente e vai notificar o paciente, e o paciente está em 2º dia de sintomas. Vai para o nosso núcleo de vigilância epidemiológica essa notificação. O paciente é adotado aí todos os protocolos do Ministério da Saúde, seja o suspeito ou seja o confirmado. Ele tem que ficar em isolamento, ele tem que cumprir uma quarentena. Aí, Fernando, você vai levando os números de casos suspeitos em Catalão. Como eu falei, foi atualizado para 12. Mas quando chega no 8º, 9º dia, que a pessoa tem os sintomas declarados naquela notificação, nós vamos atrás dessa pessoa para que essa pessoa possa fazer o teste rápido. Aí, nós vamos diferenciar o nosso trabalho de todo o estado de Goiás nesse momento.
porque nós não temos notícia de outro município que está testando as pessoas que estão sendo notificadas como suspeito. E em Catalão, todo mundo que é notificado como suspeito, no momento devido, no momento oportuno, é testado. Então, começa-se a divergência com os dados do Estado, exatamente aí. No Estado, eles divulgam apenas casos confirmados de pacientes com problema respiratório. Se eles constatarem o teste COVID num paciente que está assintomático, ele não entra nessa estatística. Aqui nós queremos dar uma maior transparência para a comunidade. O vírus está para todo lado, circulando para todo lado. Nós queremos dar maior transparência. Se nós não tivéssemos esses testes rápidos hoje na cidade, Renato, nós estaríamos hoje com 3 casos registrados de coronavírus em Catalão. Secretário, Sim. O Ministério da Saúde ele afirma que a taxa de erro para esse teste rápido é de aproximadamente 75%. Que análise o senhor faz dessa afirmação? Olha, é difícil de fazer qualquer análise em cima disso aí. Nós preferimos, Renato, fazer a seguinte ponderação. O fabricante que produziu esse teste que nós temos em Catalão, ele se declara com 86% de eficiência nos seus resultados e 14% de ineficiência. É possível que uma pessoa que foi testada nele positivo, a pessoa seja negativo? É possível. Mas e aí? E aí que a pessoa vai ser sacrificada. Nós vamos tirar essa pessoa do convívio social, colocar ela em quarentena, mesmo que haja um erro nela, do teste. O teste não é remédio, nem o PCR, nem o teste rápido, nenhum dos dois é remédio. O que é a eficácia do teste? A eficácia do teste é nós detectarmos quem é possível transmissor do vírus na nossa comunidade e fazer o isolamento dessas pessoas. Fazer com que essas pessoas possam cumprir sua quarentena para evitar uma aglomeração maior, uma transmissão maior do vírus na nossa comunidade. Esse é o grande resultado que o teste pode deixar para nós, seja do LACEN, seja o teste rápido. E como nós temos esse teste rápido, é uma ferramenta. Aí eu quero aproveitar, Renato, para fazer um agradecimento novamente à empresa CEMOC, que nos fez a doação. Nós negociamos para a CEMOC 20 mil testes, já foi entregue para nós 10 mil testes. Amanhã nós vamos receber mais 1.800 testes que a empresa Mosaico vai doar para nós, que ela adquiriu esses testes para o município catalão. Eu aproveito aqui, antecipo os meus agradecimentos a toda a diretoria da Mosaic. A gente está fazendo essa doação para nós. Então, veja bem, hoje já chegou para nós, entrou no nosso estoque, 10 mil testes. Amanhã nós vamos estar com 11.800 testes já integrado ao patrimônio do município catalão. É uma ferramenta que nós temos que utilizar elas bem. Nós temos que utilizar elas bem. E os resultados delas não podemos omitir da comunidade, Renato. Nós temos que secretário, secretário, eu aproveito essa sua fala para conectar com um episódio que causou um ruído na semana passada. Né? No dia 18 de maio, o senhor, numa entrevista na Rádio Liberdade, o senhor chegou a falar em que em 20, 30 dias a cidade se tornaria, né, poderia se tornar a maior em número de casos em Goiás. Né? À tarde, o senhor fez um vídeo para esclarecer que haviam manipulado a entrevista do senhor e havia distribuído nas redes sociais. Né? Se não me engano, nesse mesmo dia também circulou um áudio de um médico de Catalão, onde ele acusa a prefeitura de mentir. Né? Ele, inclusive, questiona essa questão da acurácia, ele usa a palavra, né, de 80% do teste rápido, e aí ele, inclusive, elogia o senhor, mas aí ele diz que há uma manipulação política, e a grande preocupação diante dessas informações todas é exatamente isso que o senhor acabou de falar, né? Quer dizer, em como essa informação vai chegar na população de forma que vai deixá-la mais tranquila. Né? Como o senhor vê esse momento da comunicação, quer dizer, a comunicação do senhor, da prefeitura e também de todo esse material que, por vezes, ele é distribuído nas redes sociais? Renato, em qualquer tema que nós estivermos vivendo ou discutindo,
a comunicação é preponderante. Num caso de pandemia, a população tem que participar, tem que entender e tem que saber o que está acontecendo. Essa é a nossa visão. E quando eu dizia naquela entrevista, naquela emissora de rádio, eu dizia que havia falado com o prefeito que nós poderíamos, eu estava um pouco desatualizado do número dos demais municípios, e eu disse a ele que nós poderíamos, dentro de 20, 30 dias, excetuando a capital, ser um município talvez com o maior número de casos confirmado no estado, no interior de Goiás. Por que eu disse aquilo, Fernando? Porque nós somos o único município que nós conhecemos que estamos testando as pessoas que são notificadas como suspeito. O único município que nós temos conhecimento que está testando as pessoas que são notificadas como suspeito é Catalão. Nós não temos conhecimento de outro município. Caso tenha outro município, eu peço desculpas aqui, mas o que nós conhecemos é esse. Aí vem alguém e faz uma edição que tem pessoas, o Renato, que está tentando politizar o vírus. Eu não entro nessa. Meu trabalho é um trabalho sério e nós trabalhamos para a população de Catalão. E veio alguém e fez uma edição. Pegou apenas essa fala dentro de 20, 30 dias, Catalão é uma cidade que mais vai ter pessoas positivadas. Eu fiz um vídeo explicativo daquilo exatamente para desmoralizar aquela edição que foi divulgada. À noite, como você disse, circulou um áudio onde... Acho que eu estou te chamando de Fernando, né? Estão me divertindo aqui. Não tem problema não, secretário. Não tem problema não. Me chamam muito de Fernando, não tem problema não. Pode continuar, secretário. Há instantes atrás eu estava participando de uma live de um blog aqui com o Fernando Garcia, da Rádio Sucesso. Não tem problema nenhum. Secretário, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode continuar. Renato, você e os internautas, quando eu te chamar de Fernando, leia-se Renato. Me pergunta. Tá bom. Tá combinado, secretário, tá combinado. Mas deixa eu contar para o senhor, secretário, sem interromper a linha de pensamento. Me chamam muito de Ricardo e me chamam muito de Fernando. Então tá valendo. Fernando, foi os filhos que me deram puxão de orelha aqui, viu? Murilo foi meu aluno. Então, Renato, à noite circulou aquele áudio, aonde fazia aqueles questionamentos, me chamando de mentiroso, inclusive, dizendo que Catalão não tinha só 3 casos de coronavírus, tinha 22. E eu passei aquele dia, o dia todo, dando entrevistas e mostrando para a população que nós, em Catalão, não considerávamos aquele resultado que a Secretaria de Saúde Estadual publicava, que era 6 casos. Não, 3 casos, desculpa. Eu dizia que nós tínhamos 22 casos na cidade. Aí ele me chamou de mentiroso porque Catalão tinha 22 casos. Sendo que eu passei o dia todo mostrando para as pessoas que eram 22 casos. Fomos acusados de que nós estamos ocultando informações, ocultando casos, números. Aí eu te pergunto, Fernando, se o Estado reconhece 3 casos, reconhece meia dúzia de casos, e nós dizemos que tem 22, quem é que está ocultando? Não tem ninguém ocultando, tem apenas divergência de metodologia de divulgação. O Estado tem uma metodologia, nós temos outra, e nós vamos continuar na nossa metodologia. Agora, nós vamos... Secretário, qual seria o interesse de manipular os dados? Qual que seria o interesse? Fernando, isso é que eu não entendo, porque quando acusa de manipular dados, eu quero crer que é alguém tentando politizar o vírus. Para mim, só pode ser isso. Nós não temos essa pretensão nenhuma. Agora, Renato, esse médico que fez essa afirmação, ele disse, inclusive, na sua colocação, que eu não sou técnico da área. Tem razão. Eu não sou secretário como técnico da área, eu sou gestor. O meu papel é de gestão. Para isso, eu tenho os médicos, eu tenho os técnicos da área que trabalham conosco na secretaria. Inclusive, secretário, uma das perguntas também que chegaram de muitos, que eu recebi antes,
perguntando exatamente, né, o fato do senhor não ser médico, como é que o senhor coordena esse trabalho? O senhor tem uma equipe de médicos? Aí, Renato, aí que vem a sensibilidade. Eu falo que eu me sinto inteligente porque nas questões técnicas eu tenho equipe preparada para conduzir. Inclusive, Renato, nós temos um comitê interno na secretaria, um comitê técnico que está constantemente reunidos, e eles se sentiram muito ofendidos quando me chamou de mentiroso. Eles ficaram muito ofendidos porque tudo que eu falo, o que eu estou te explicando aqui da parte técnica, eu sou um porta-voz do comitê. Eu estou falando não só como secretário, mas inclusive um porta-voz do nosso comitê que é técnico. Se nós debatemos um assunto, eu tenho uma opinião, uma visão, diferente dos técnicos, e eles me convencem que tem que ser daquela forma, mesmo que eu não concorde com eles, mas ao me declarar perante a opinião pública, eu vou trabalhar aquilo que ficou definido no comitê, que é a base dos médicos. Pessoal, e o nosso comitê, Renato, ele é composto por 2 pessoas. Tem 5 médicos, um médico veterinário, um biomédico, 3 enfermeiras, um advogado e eu como secretário. São as 2 pessoas que participam do comitê. É um comitê técnico, um comitê interno da secretaria. Ele nesse momento, é um comitê de enfrentamento, também de orientações. Mas aí, Renato, no dia de ontem, eu recebi um telefonema do Dr. Silas, que foi quem fez aquele áudio. Silas Roldão. Me pedindo desculpa, que a intenção não era aquela, fez umas certas ponderações, e eu disse a ele, doutor Silas, eu não tenho problema nenhum. Me chamou de fantoche, que eu não sou técnico da área, não tem problema nenhum. E são opiniões pessoais, eu respeito todas as opiniões pessoais. Eu disse a ele, apenas a palavra mentiroso é que ela ficou pesada, eu não sou mentiroso. Nesse trabalho aí, eu represento também um comitê, eles se sentiram ofendidos, eu levei para ele a ofensa que os técnicos do comitê sentiram com aquela palavra, e ele me disse que, inclusive, faria uma retratação perante aquilo que foi dito. Ou seja, da minha parte, eu não tenho nenhum problema, Renato. Quando eu assumi a secretaria, ou qualquer função pública que eu já exerci em Catalão, eu sempre procurei exercer com o máximo de correção e com o máximo de espírito público. Não sou de retrucar, de ficar debatendo opiniões de pessoas em relação a mim. Se a pessoa pensa daquilo, eu vou aceitar. Se acha que eu sou fantoche, tudo bem, não tem problema nenhum, eu tenho a minha consciência, a minha atuação e a minha identidade própria. Agora, secretário, eu não sou, nunca fui e não serei. Eu sempre fui verdadeiro e vou continuar sendo verdadeiro. Então, Renato, isso é coisa superada, passou, não tem problema. Eu só falo para você que nós vamos, o meu papel, esse é meu compromisso com o prefeito Adílio, é meu compromisso com a minha família, meu compromisso com Deus e com a sociedade catalã. Enquanto eu estiver nesse trabalho, nós vamos passar a realidade e a verdade para a população. Secretário, passando, né, a gente vai ter alguns tópicos, né? Nós falamos então dessa possibilidade de crescimento do número de casos em função da testagem. E aí eu tenho aqui uma pergunta do vereador Marcelo, que ele pergunta sobre as medidas hospitalares que estão sendo tomadas. A porta de entrada, segundo ele, é a UPA e a Santa Casa, e não há leito para o Covid. Eu gostaria de saber do senhor, porque a informação que se tem hoje, não de Catalão, mas de Goiânia, né? O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do estado de Goiás informou nesta quarta-feira, ontem, portanto, né, que não há mais nas unidades associadas leitos de terapia intensiva disponíveis para pacientes do Covid. No caso, então, qual é a realidade hoje de Catalão dos hospitais e de hoje e como a gente pode, como população, ficar tranquila se houver esse número crescente de casos? Olha, Renato, esse é uma pergunta interessante. Eu, inclusive, agradecer o professor Marcelo pela participação. É uma pergunta interessante, porque, veja bem, ninguém afirme tranquilidade para ninguém em relação à estrutura.
Por que foi adotada uma série de medidas? É exatamente para que as pessoas não sejam contaminadas ao mesmo tempo. Por que o teste? O teste é para evitar exatamente isso, que as pessoas possam ser contaminadas ao mesmo tempo e que venham ficar doente. Segundo as perspectivas, que no mínimo 80% das pessoas que vão ser infectadas, elas não vão apresentar sintomas. Mas aquelas pessoas que apresentam sintomas e que vier ficar doente, que é a grande preocupação, ela não seja num volume alto, porque não existe estrutura no Brasil que comporte um volume muito grande. Agora, em Catalão, o professor Marcelo citou, nós temos duas portas de entrada. Nós temos a UPA, que é uma porta de entrada, e temos a Santa Casa, que é a porta de entrada. O Hospital do SUS em Catalão é a Santa Casa. A Santa Casa ela tem a obrigação de receber qualquer paciente que for do SUS, que não tiver convênio, para ser internado ali naquela unidade. Mas ela está preparada? Existe um contrato, ela tem obrigação. Nós mandamos um ofício para a Santa Casa, solicitando a estrutura que a Santa Casa tem adequada para atender paciente coronavírus, porque nós fizemos uma reunião há um mês e... há uns 50 dias atrás, nós fizemos uma reunião aqui para definir a estrutura hospitalar de Catalão. Lá estava representante das três unidades hospitalares, estava o presidente da Unimed, estava o gerente da Regional de Saúde aqui da Estrada de Ferro. E ali ficou definido naquela conversa, porque a Santa Casa, por ser um hospital filantrópico, ele seria o primeiro hospital a oferecer essa estrutura. E o doutor Aguinaldo, naquele momento, ele disse que a Santa Casa não tinha estrutura para oferecer e não tinha interesse em preparar essa estrutura. O Hospital Nasser Fayad imediatamente assumiu para si a condição de criar uma estrutura para leitos de UTI para pacientes da Covid-19, e o Hospital São Nicolau mostrou nenhum interesse em atender paciente Covid-19. Nenhum interesse. Mas aquela sensibilidade peculiar que é da direção, falou, caso seja necessário, nós queremos ser o último nessa fila. Veja bem, dentro do nosso plano de contingência e que estamos preparando para essa questão de internação, nós temos dois trabalhos. Um, ele está quase pronto, que será anunciado em breve. O outro, ele teve hoje a conclusão. O Hospital Nasser Fayad pegou um andar inteiro, é o quarto andar do prédio, aonde eles fizeram uma reforma, uma adequação para fazer ali leitos de internação para as demais patologias. Diante dessa pandemia, eles aceitaram a transformar aquele andar em leitos de UTI para paciente com Covid-19. E eles ofereceram 12 leitos para atendimento a pacientes com a Covid-19 aqui na nossa região. Passou na CIB, já saiu a portaria do Ministério da Saúde habilitando esses leitos. O dinheiro chegou no fundo municipal para passar para o hospital. E no dia de hoje foi devolvido para nós o contrato assinado pela direção do Hospital Nasser Fayad. E hoje mesmo eu já enviei um ofício à Secretaria Estadual de Saúde solicitando a inclusão desses leitos no serviço de regulação, que o único sistema de regulação, o único complexo regulador que é habilitado para fazer essas habilitações, essas regulações de leitos de paciente para Covid-19 em Goiás, é esse complexo regulador do Estado. Então, a partir de hoje, esses leitos que o Hospital Nasser Fayad se dispôs, eles já estão, já estão entrando à disposição para entrar no sistema de regulação do Estado. E o senhor vê com tranquilidade, então, a estrutura que nós temos hoje, ela está contento? Veja bem, Renato, aí é onde eu falo, eu parabenizo o Hospital Nasser Fayad por essa iniciativa. É um andar totalmente isolado das demais pessoas que vão ser atendidas das demais patologias. Agora, quando você me pergunta se eu me sinto tranquilo,
eu não me sinto tranquilo hora nenhuma. Hora nenhuma eu consigo tranquilizar. Aliás, até o sono meu hoje não é tranquilo. Desde que começou a pandemia, eu perdi a tranquilidade. Apenas nós estamos enfrentando ações, situações, para que as pessoas que ficarem doentes não extrapolassem a capacidade de atendimento que tem aqui na nossa cidade. Essa é a vontade nossa. Por isso as nossas ações, para que não chegue a esse momento. E torcemos muito para que não possa acontecer. Mas não nos deixa tranquilo hora nenhuma. Nós estamos sempre preocupados. Nós temos uma outra iniciativa que eu não gosto de antecipar. O prefeito é que vai anunciar, mas eu posso dizer a vocês, é um hospital de campanha que já está quase pronto para ser anunciado lá no Hospital Materno-Infantil. Nós reformamos o materno-infantil para os partos, fizemos ampliação, a reforma, e ele está praticamente pronto. Falta, nesse momento, apenas uma adequação do sistema de distribuição de oxigênio nas dependências da unidade, e a empresa que ganhou o processo para fazer a execução estava com seus técnicos todos para o Rio de Janeiro, montando o hospital de campanha no Rio de Janeiro. No domingo à noite, uma equipe de profissionais dessa empresa retornou, eles moram em Uberlândia, retornaram para Uberlândia, e eu consultei o nosso infectologista e ele concordou com a minha posição, e aí eu recomendei a essas pessoas que eu não os conheço, que não viessem para Catalão depois dessa semana, que ficassem em quarentena na cidade de Uberlândia, e caso nenhum deles tenha sintoma durante a semana, que na segunda-feira próxima de 25, que eles venham a Catalão para fazer a execução desse serviço para nós. O material está todo no local, e eu creio que mais ou menos em torno de 10 dias, um pouco mais, um pouco menos, nós vamos estar anunciando essa estrutura. Ela vai atender, essa estrutura, ela atende em duas situações, Renato. A primeira, ela vai ser a porta de entrada para os pacientes com problema respiratório. Nós vamos ter médico 24 horas lá na porta para atender os pacientes. E vamos ter os leitos de internação clínica. As pessoas que tiverem que ser internado, ali vai ser internação clínica. Quando nós preenchermos essa capacidade que será disponível, aí ficou estabelecido na reunião do dia 27 de março, com a participação de todas aquelas pessoas que eu citei aqui anteriormente, inclusive na presença de pessoas do comitê, que a Santa Casa entraria colocando mais alguns leitos para fazer complementação para a internação clínica. A gente espera que essa estrutura ela seja suficiente para atender, mas ninguém pode afirmar, não tem como afirmar. O vírus... A população também precisa colaborar, não é, secretário? Cada dia ela traz uma situação diferente. É aqui que eu disse. Tranquilo eu não fico hora nenhuma. A gente está preocupado o tempo todo agora. As preocupações fazem com que a gente busque atuação, fazendo trabalho e buscando, acima de tudo, estruturas para atender a nossa comunidade. Secretário, o nosso tempo, quer dizer, o tema é muito profundo, o nosso tempo voa, né? Tem mais alguns pontos aqui antes da gente... porque com 1 hora o Instagram corta a nossa transmissão, né? O tema agora, secretário, é em relação às muitas polêmicas, né, inclusive encabeçadas pelo presidente da República, o uso da cloroquina, né? O ex-secretário de Saúde de Catalão, Fernando Neto, ele fez um vídeo defendendo o uso da cloroquina. Ele usou o caso do Trump, que anunciou publicamente que faz uso como prevenção, atacou a esquerda, falou bastante de política, a gente falou da politização do vírus, né? E inclusive fez uma convocação à população de que a população pressionasse os seus gestores para uso da cloroquina, né? A cloroquina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com o ex-ministro Mandetta, né? Não existe comprovação científica do benefício dela para o tratamento, né? No caso, por exemplo, são notícias recentes, o Distrito Federal vai manter a cloroquina só em casos graves. O novo secretário do Rio de Janeiro não vai adotar a cloroquina, né? E o presidente, inclusive, o presidente Bolsonaro, que fez uma postagem, ele chegou a colocar que não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em guerra.
pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. Qual que é o procedimento, qual que é a opinião do senhor em relação a essa questão da cloroquina? E de que forma isso é debatido no comitê e em Catalão? Renato, eu não emito opinião sobre medicação por não ser técnico da área. Agora, eu tenho opinião formada porque eu converso muito com os médicos, pego a opinião dos médicos e vejo muita opinião deles. E há uma divergência, inclusive, entre os profissionais da medicina. Alguns entendem que nos primeiros 5 dias de sintoma deve-se tomar a cloroquina. Outros entendem que não, porque a cloroquina pode trazer alguns efeitos colaterais em muitos pacientes, inclusive um deles citado é uma arritmia cardíaca que pode levar a óbito. Ou seja, nós aqui, a gente cumpre sempre os protocolos definidos. Eu vi que no dia de ontem foi definido um protocolo de uso da cloroquina. Nós vamos aguardar o posicionamento oficial da Secretaria Estadual de Saúde em relação ao tema. Aí sim, nós vamos levar para o nosso comitê para ver qual é a posição do comitê. Os médicos que fazem parte do nosso comitê, eles têm declarado contrário ao uso da cloroquina por não ter uma comprovação científica dos seus resultados. Isso é em conversas prévias, mas eu não estou aqui adiantando o resultado. Assim que o Estado posicionar, nós vamos, no nosso comitê, debater esse tema e aí nós vamos poder publicar qual a posição que vai ser adotado nesse protocolo aqui na cidade de Catalão. Que a gente espera seja longe do debate político, né? Eu acho muito ruim quando a gente usa a questão, sobretudo política, para sustentar uma questão, quer dizer, uma falta de argumento sanitária, né, de saúde, né? Eu acho que existe um risco muito grande aí, né? Secretário, eu recebi muitas perguntas do Rafael Borges, que é um companheiro nosso. E aí o senhor falou, né, em relação à não emissão de opinião em relação à medicina, né? E ele pergunta aqui qual que é a responsabilidade de um secretário de saúde caso ele tome uma decisão errada. Eu aproveito o gancho dele para dizer que o presidente também propôs uma medida provisória que restringe as hipóteses de punição a agentes públicos por atos relacionados à pandemia do coronavírus. Servidores só podem ser responsabilizados civil ou administrativamente se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, né? Como que é discutido isso também, né, em relação à responsabilização, por exemplo, das autoridades, né? Olha, Rafael, primeiro, o papel do secretário, o primeiro papel do secretário é um papel de gestão. Ele é gestor, ele é o coordenador da equipe. É o coordenador do planejamento, das ações, daqueles programas que nós vamos fazer. E esquece a pandemia nesse momento, eu digo para vocês o seguinte: a cada R$3 que nós gastamos na saúde em Catalão, que nós investimos aqui, R$1 é transferência do governo federal com uma pequena complementação do governo estadual e R$2 sai do Tesouro Municipal. Mas no momento que entra na Secretaria de Saúde, ele vira SUS. E o SUS tem uma norma federal que todos nós somos obrigados a seguir essas normas. Todos nós. E esse é o grande papel do secretário, é exatamente fazer com que essas normatizações elas sejam atendidas e que a população possa ter o máximo de acesso a esse serviço de saúde que possa ser ofertado. Esse é o grande papel do secretário. Muita gente procura o secretário para autorizar um procedimento X, procedimento Y. O secretário não autoriza, independente se ele é médico ou não. O papel do secretário, quem autoriza são médicos reguladores, quer nos municípios, quer no estado. Então, o médico que atende o paciente, ele solicita a regulação de determinado procedimento e os médicos reguladores, no caso de Catalão, os nossos médicos reguladores, é que autorizam o procedimento. O papel do secretário, eu volto a dizer, é conduzir, é coordenar os trabalhos da equipe. E ele extrapola em muito a questão de medicina. Em muito. A gestão, ela praticamente envolve 70% da gestão da saúde pública, ela foge da medicina. Ela
deixa para a medicina mais ou menos uns 30%. 70% está fora da medicina. E no caso da pandemia, o nosso papel continua o mesmo de coordenador de equipe. Porém, quando no primeiro dia em que o prefeito catalão baixou o primeiro decreto, que, salvo engano, foi dia 16 de março, onde ele deu liberdade para as secretarias municipais adotarem as suas estratégias de trabalho, naquele dia eu editei uma portaria criando um comitê técnico interno da secretaria de prevenção, orientação e enfrentamento da pandemia. E quando se fala nas questões técnicas da pandemia, eu me atento àquilo que é definido no comitê. Eu escuto, aprendi muito com esse momento, eu escuto tudo o que é falado ali, eu tenho meus posicionamentos, mas, acima de tudo, aquele trabalho do comitê, a parte técnica, ela sobressai sobre qualquer outro princípio. Porém, Renato, isso não diminui a nossa responsabilidade com a verdade, e apesar de eu ser um agente político, momento nenhum eu trabalho politizando o vírus. Eu tenho trabalhado em cima do vírus, em cima daquilo que é a responsabilidade nossa. Quando o presidente baixa uma portaria, uma medida provisória daquela natureza, eu achei que ele foi feliz, porque ele resguardou as ações de dolo. As ações de dolo, ela não pode ter nenhum tipo de perdão. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, quando você trabalha e que o resultado que é planejado juntamente com uma equipe e que se ele não atinge a plenitude da forma imaginada, da forma planejada, eu entendo que ninguém pode ser responsabilizado. Até porque, eu disse aqui no início da nossa conversa, Renato, a cada dia surge um protocolo novo, a cada dia sai uma conversa diferente em relação ao vírus. Todo dia você escuta algo novo. Como é que você acha que todo gestor vai cometer 100% de acerto? Eu vejo humanamente possível, mas é possível ter determinação e compromisso em fazer o melhor que possa para atender a comunidade. Secretário, em relação à população de Catalão, como o senhor vê a adesão ao distanciamento, ao isolamento nesse momento? A sensação que eu tenho, a opinião minha, eu gostaria inclusive de dizer que eu não sou jornalista, né, eu sou historiador de formação, inclusive, né, atuei como professor de história, então é uma opinião, ela não é um fato, mas é uma opinião, né? A visão que eu tenho é que ela inexiste em Catalão, né? A gente vê, por exemplo, festas, a gente vê, por exemplo, lojas muito cheias, né? A gente vê muita movimentação na cidade. Com que olhar o senhor vê, então, esse cenário da população de Catalão? Renato, eu disse aqui no início da nossa fala que nós temos duas vacinas. Uma é ficar em casa, é o isolamento social, a outra é usar máscara. Agora veja bem, Renato. Nós tivemos 30 dias de isolamento aqui, que foi, na minha opinião, bem executado pela população. 30 dias. Quando se chegou ao final daqueles 30 dias, foi dada uma nova versão que nós iríamos ter que conviver com esse vírus durante um ano e meio, 2 anos. Os mais otimistas acreditam que nós vamos ter vacina com 1 ano. Os mais pessimistas acham que nós vamos ter vacina com 2 anos. Se nós pegarmos aí e dividirmos ao meio, vamos falar que nós vamos ter em torno de 1 ano e meio de convivência com o vírus sem vacina. Como é que as pessoas vão viver? Como é que as pessoas vão pagar os seus compromissos? A energia que vence no final do mês, a conta da farmácia, a conta do supermercado, a pessoa tem que alimentar. Como é que as pessoas vão cumprir seus compromissos, Renato? Ficando 1 ano e meio parado, 1 ano parado. É humanamente impossível. Então, eu entendo
que as pessoas têm que retomar suas atividades. Eu sou defensor que retoma as atividades, porém com responsabilidade. Quem tiver que sair, que saia, mas para fazer aquilo que é necessário. Se for para o trabalho, que seja para o trabalho. Se for para fazer alguma aquisição, que seja para fazer aquisição. Se for para ir no serviço de saúde, que seja para fazer lá, mas que depois retorne para casa. Mas tem uma dificuldade e uma rejeição de muita gente em relação a fazer esse papel. Até porque muita gente, secretário, nega a existência do vírus. Muita gente nega. Exatamente. Hoje, Renato, tem pessoas que estão cumprindo a quarentena, estão cumprindo isolamento social, estão cumprindo esse distanciamento. Eu sempre pedi à população, se não dá para cumprir o distanciamento social, cumpra pelo menos o distanciamento pessoal. Quando sair, procure a ficar no mínimo 1,5 metro, 2 metros de distanciamento das outras pessoas, com a máscara, para evitar a contaminação. Mas existe uma dificuldade muito grande, Renato. E nós passamos, nesse momento, nós temos uma dificuldade maior. A dificuldade maior é que aquelas pessoas que procuram o médico são notificadas do coronavírus, de suspeito, ele tem que cumprir quarentena, tem que cumprir isolamento. Ele assina um termo de notificação de isolamento. É obrigatório, faz parte do protocolo. E tem uma dificuldade das pessoas. Quando eu disse lá que a pessoa que apresenta a notificação no primeiro, segundo, terceiro dia de sintomas, e quando ela vai no 8º, 9º dia que nós vamos fazer o teste, no dia de ontem, a metade das pessoas que a nossa equipe chegou à casa deles para fazer o teste, não encontrou essas pessoas em casa. Essas pessoas tinham que estar, e elas são monitoradas pelo nosso núcleo de vigilância epidemiológica, elas são auxiliadas nesse trabalho pelo curso de enfermagem da Universidade Federal, que, numa parceria conosco, temos ali a Telecovid Catalão, e eles fazem esse monitoramento, nos ajuda. Esse monitoramento, as pessoas, então, elas mentem para algumas dessas pessoas, para os nossos técnicos, que eles, por telefone, falam com essas pessoas, monitorando, e elas dão a notícia que estão em casa. Metade dessas pessoas não estava em casa. Teve um fato que um casal chegando no carro, eles esperando lá na porta, a nossa equipe, o casal chegou para ser testado e deu positivo. E esse casal estava na rua. Isso é um crime que as pessoas estão cometendo. Já estuda-se uma medida pelo comitê de acionar a polícia militar para algemar essas pessoas que estão nessa situação, mas em vez de levar para a cadeia, levar para a casa deles, algemado, e mostrado para a comunidade que as pessoas, no momento que assinam aquela notificação, têm que cumprir. Essa é uma dificuldade, Renato, dificuldade grande. Isolamento está na cabeça de cada um, está na consciência de cada um. O grande remédio que nós temos nesse momento é consciência. Então, as pessoas precisam fazer o seu isolamento o máximo possível. Agora, ela tem que participar da sua vida, ela tem a sua vida a fazer. Mas no momento em que ela terminou seu compromisso de trabalho, ou compromisso de aquisição, não importa qual, volte para casa e fique em casa. Faça o seu distanciamento social da forma que é possível para evitar uma contaminação aglomerada que possa passar por cima das estruturas oferecidas da saúde pública, das pessoas que vão ficar doentes, que foram contrair a Covid-19. Secretário, historicamente falando, é lamentável o momento que nós estamos vivendo, porque eu preparando essa entrevista, eu peguei um livro que é do Eduardo Galeano, que é História do Brasil, e aí é uma passagem que o senhor deve conhecer na nossa história, que é a Revolta da Vacina de 1904, né? A Revolta da Vacina, nessa passagem, se eu me permitir só ler esse pedacinho para o senhor, fala da população revoltosa contra as medidas realizadas no Rio de Janeiro, né? Inclusive atacando policiais, alvejando policiais, né? Houve, inclusive, um episódio da Escola Militar da Praia Vermelha que aderiu ao movimento, né? Porque transformou o movimento em um ato político, né? Houve naquela época também a carestia, a inflação, o achatamento salarial, o aumento abusivo dos aluguéis, né? É lamentável que a gente também esteja vivendo isso de novo. Secretário, a gente vai acabar em 20 segundos, secretário. Quero muito agradecer ao senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Renato, a todos os internautas, desejar boa sorte a todos, pedir a Deus que nos proteja
e que cada um faça a sua parte. Cumpra aqueles quesitos de higienização, fique em casa quando puder, que